caro estudante, mais uma vez estou aqui para a gente falar da nossa unidade 2 do livro didático de conceitos da administração e ética empresarial. Como você já sabe, meu nome é Patrícia e estou trabalhando com você os conteúdos deste nosso livro didático. Nessa nossa segunda aula, nós vamos trabalhar a abordagem humanística da administração. Então, nós conhecemos a abordagem clássica na aula anterior e agora nós vamos estudar a abordagem humanística. Aqui nós temos os principais teóricos, os principais elaboradores dessa, que nós chamamos dessa escola, ou dessa abordagem, que nós vamos conhecer aqui ao longo dessas nossas discussões, dessa nossa fala. Então, qual é a principal mudança quando nós saímos de uma abordagem clássica da administração para uma abordagem humanística? É importante a gente entender que há uma mudança de concepção, uma mudança de percepção e que faz parte aí desse contexto histórico das teorias organizacionais. Então, enquanto a abordagem clássica se caracterizava por uma visão mecanicista do homem, vista apenas como uma extensão da máquina, a abordagem humanística se voltava ao trabalhador como um ser social, psicológico e econômico. Lembra que no finalzinho da nossa aula anterior eu comentei com você justamente o quê? Em nenhum momento eu falei sobre a comportamental, sobre o papel das pessoas, sobre como que essas pessoas podem de alguma forma intervir nestes contextos. Então aqui é o momento que esse olhar, ele começa, que esses teóricos começam a direcionar o olhar. Então eu começo a observar as pessoas também como um ser social, psicológico e econômico. Então eu vou romper com aquela concepção do homo econômicos, da pessoa estimulada meramente pelas questões financeiras, meramente pelo dinheiro. É o que a gente chama de abordagem humanística. Antes de chegar ao que nós chamamos que é a principal marca da abordagem humanística, que é a Escola de Relações Humanas, nós tivemos o que são denominadas teorias de transição. Por que teorias de transição? Porque foi justamente aí de uma passagem de uma proposta que estava dentro da abordagem clássica, pautada na eficiência, na racionalização do trabalho, no resultado organizacional, descartando deste contexto o papel que as pessoas têm, até chegar a uma abordagem que é a Escola de Relações Humanas, em que, em primeiro lugar, estaria as concepções do trabalhador, as suas características, as suas emoções, enfim, tudo aquilo que poderia impactar o ambiente organizacional e o desenvolvimento da sua atividade. Então, é a transição, é esse meio de caminho, é justamente quando começaram a se desenvolver alguns conceitos, algumas percepções, que levaram a enxergar as pessoas de maneira diferente dentro desses ambientes organizacionais. Quem são as duas figuras que marcaram essa fase das teorias de transição? A Mary Parker Follett e o Cesar Barnard. São dois teóricos, dois pensadores, e foram os primeiros aí a perceber a existência de uma correlação entre a eficiência organizacional e o comportamento humano. Ou seja, para ser eficiente, precisava se olhar também para as pessoas dentro desses ambientes. Essa é a ideia central destes dois pensadores. Follett, ela sustentou justamente que tese? Ela sustentou a tese de que qualquer sociedade duradoura, produtiva, deveria se fundamentar no reconhecimento de desejos motivacionais do indivíduo, do grupo. Ou seja, eu tenho que olhar para as pessoas, o que as motiva, o que está influenciando, positivo ou negativamente, no desempenho do seu trabalho. E não é simplesmente no pensamento dela, com dinheiro, com incentivo financeiro, ou até chegar ao seu limite de esgotamento físico, como era uma abordagem anterior, que eu vou alcançar o melhor resultado. Não, existem elementos comportamentais que merecem uma atenção. Isso era o que Follett nos propunha. Ela também percebeu, e aqui é um elemento bem legal, que os problemas enfrentados pelos gerentes de grandes empresas eram muito parecidos com os dos administradores públicos: poder, controle, participação e conflito. A gente começa a pensar o quê? Em abordagens que são identificadas ou percebidas dentro dos mais diferentes contextos organizacionais, independentemente do que o caracteriza ou do que o especifica, como um órgão público ou privado.
e sugere substituir a coerção pelo que ela chama de coação. Mas é coação no sentido do quê? O gestor, o gerente, o supervisor trabalha junto com as pessoas da sua equipe, de modo a mudar os conceitos de autoridade e de poder, desenvolvendo o poder com, ao invés do poder sobre. A Mary Follet, ela também é uma precursora das teorias que falam sobre a administração de conflitos. Justamente por quê? Porque é a partir da teoria dela, dessa tese que ela defende, que começam a se pensar possibilidades para gerir os conflitos dentro da organização. Então ela foi muito importante quando a gente pensa da história da administração dentro do que nós chamamos de teorias da transição, mas ela também é importante para outras áreas quando a gente pensa quando a gente analisa e conhece essa forma de pensar e as propostas que ela trouxe. Já o Barnard, que ele trouxe aqui para a gente, o que ele pensou em termos de organização? Desenvolveu estudos e teorias de organização cujo propósito era estimular o exame da natureza dos sistemas cooperativos. Então, a questão da cooperação das pessoas dentro de um grande sistema. Para ele, a organização influencia as pessoas por meio do controle exercido por seus executivos, modificando seus comportamentos. Se a cooperação resultar em processo, a meta será alcançada. E o que ele sugere? Relacionar eficiência e eficácia com o alcance dos objetivos pessoais e organizacionais. O que isso quer dizer? Que o Barnard, ele junto com a Mary Follet, eles trazem aqui pra gente um pensamento em que não são só as pessoas, não são só as organizações ou os melhores recursos ou a racionalização do trabalho que vai se fazer atingir os resultados da melhor maneira possível, ou atingir os melhores resultados ou otimizar os resultados alcançados. Mas o olhar para as pessoas, para aquilo que elas pensam, para aquilo que elas sentem e principalmente um trabalho mais cooperativo em que eu pense eficiência e eficácia de uma maneira conjunta. Olha os dois conceitos aparecendo aí mais uma vez. Então, eu preciso ser eficiente e eficaz. Para isso acontecer, eu tenho que olhar para o processo ao mesmo tempo que eu olho para o resultado, por meio das pessoas e da cooperação que acontece dentro desse contexto. Então, essas teorias de transição, né, essas abordagens desses dois teóricos dentro das teorias de transição, levaram a um novo modo de pensar, a um novo modo de enxergar as organizações, que junto com a ascensão de outras áreas de conhecimento, como a psicologia, por exemplo, nos levou a experimentos, a pesquisas em grandes organizações, em grandes indústrias, que culminaram justamente no que nós chamamos de escola de relações humanas e posteriormente na escola comportamentalista, dentro, é claro, dessa perspectiva histórica da administração. Quem são os protagonistas dessas duas escolas? Da escola, aqui principalmente da Escola de Relações Humanas. Elton Mayo, com a experiência de Hawthorne, Douglas MacGregor, com a teoria X e teoria Y, e Maslow, com a hierarquia das necessidades humanas, que foi considerada aí a primeira, ou reconhecida a primeira teoria motivacional, com a primeira teoria motivacional, quando a gente pensa, então, nessa questão da motivação dos indivíduos. Então, eles são os protagonistas. Por que eu falo protagonistas? Porque quando a gente busca os dados históricos, as fontes históricas, nós notamos que existe aí outros pesquisadores e outros nomes que de alguma forma influenciaram também ou estavam dentro do que se chamou de escola de relações humanas ou escola comportamentalista. Mas aqui são os protagonistas, aqueles que acabam tendo mais discussões ou tendo um lugar, um espaço maior, digamos assim, dentro dessa história da administração. A escola de relações humanas, então, qual foi o elemento principal ou inicial que culminou na escola de relações humanas? Essencial, a experiência de Hawthorne. No seu livro didático, você tem ali de maneira detalhada como aconteceu a experiência de Hawthorne, e eu peço que você dedique aí um pouquinho do seu tempo à leitura muito apurada dessa experiência para que você compreenda justamente o que é a experiência de Hawthorne e qual foi o papel a partir desse experimento para a constituição da Escola de Relações Humanas. É claro que eu trouxe aqui alguns pontos de maneira bem resumida, mas lá tem muito bem detalhado, então é importante que você conheça. É bem interessante
para realmente a gente conseguir analisar e perceber o quão importante foi esse experimento para a constituição da Escola de Relações Humanas. De uma maneira geral, o estudo, então, foi um estudo realizado com trabalhadoras na empresa Western Electric em 1923. O foco inicial do estudo era o quê? Conhecer ou identificar qual era a relação entre a intensidade da luz e a produtividade dessas pessoas. Então, eles queriam saber, de início, como que o ambiente físico, nesse caso a luminosidade, influenciava na produtividade. Mas começaram a acontecer algumas coisas ao longo desse experimento, foi um experimento muito longo, muito tempo. Os dados históricos também mostram que muitos autores não reconhecem como experimento científico, mas isso não tira o significado que ele teve para a construção teórica e para a construção de maneira teórica da Escola de Relações Humanas. Então, quais foram os resultados, os principais resultados alcançados por meio da experiência de Hawthorne? O nível de produção é resultante da integração social e não necessariamente da intensidade da luz, ou seja, o relacionamento mais agradável dos trabalhadores com os supervisores fazia com que eles produzissem mais. O comportamento social dos empregados, a importância de participarem de uma pesquisa, eles se sentiram importantes em fazerem parte de um experimento, porque esse experimento ele aconteceu por meio de grupos de controle, então as pessoas eram tiradas e levadas, tinha um tratamento diferenciado daquelas outras que estavam trabalhando lá na fábrica. Então, existem registros que mostram que essas pessoas, essas trabalhadoras, elas se sentiam importantes, por esse motivo elas acabavam produzindo mais. As recompensas e sanções sociais, né? O comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais, e não necessariamente só a normas e padrões da empresa ou racionais. E o sentimento de identidade e participação no grupo, ou seja, sentir-se parte, fazer parte daquilo, acabou sendo identificado que influenciava na produtividade. Baseado nesses conceitos, né, o que a gente tem? A gente começa a observar o quê? Que o nível de produção ele também é resultante desses contextos. O comportamento social, né, como a gente já falou, os grupos informais, o sentimento de identidade, participação do grupo, fazer parte, né, desse grupo, as relações humanas, a importância do conteúdo do cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. Aqui são algumas características que a gente tem da experiência de Hawthorne, que a partir delas desenvolveram uma forma de pensar que nós chamamos de escola de relações humanas, ok? Ou seja, as pessoas são importantes, o relacionamento com as chefias é importante, aquilo que elas sentir-se parte é importante, então tem que olhar para as pessoas dentro da organização e não para os processos, para a racionalização desses processos ou somente para a eficiência dos processos, como se pensava na escola clássica. Ou seja, eu saio de um extremo e vou para outro. É importante a gente compreender que é essa transição, é isso que aconteceu. Nós tínhamos um extremo, tivemos a transição ali e chegamos a um outro extremo, ok? Guarde isso que nós vamos retomar esse pensamento já já. Dentro dessa abordagem humanística, nós tivemos o que nós denominamos de escola comportamentalista, que é onde se desenvolveram os principais ou os primeiros conceitos em torno das teorias motivacionais. Aquilo que eu comentei antes, a grande ciência que é a administração, ela se desenvolveu, se desdobrou paralelamente a outras ciências. Então, aqui na escola comportamentalista, a gente tem um peso muito grande da psicologia, né? Os estudos motivacionais, as teorias motivacionais, elas têm como berço a psicologia, que também é uma grande ciência. Então, a gente traz isso, se apropria dessas teorias motivacionais para construir o pensamento, a teoria organizacional, o pensamento administrativo, quando eu penso em maneira histórica. Então, o que compõe esse ciclo de motivação? O que é a escola comportamentalista, a partir do que essas teorias elas se desenvolveram? Uma necessidade individual não satisfeita, então esse indivíduo ele vai procurar alternativas.
Dentre as alternativas que ele encontrou, ele vai escolher aquela que melhor vai fazer ele alcançar ou satisfazer a necessidade. Vai ocorrer uma tomada de ação para o alcance do satisfator da necessidade, então ele vai fazer algo para aquilo acontecer. Vai reavaliar a situação, ou seja, eu consegui fazer, então eu já estou me sentindo estou me sentindo motivado. Então o indivíduo, sim ou não, o indivíduo continua não motivado a satisfazer a necessidade deste modo, e a necessidade individual não satisfeita começa novamente o processo. Então a gente vê o ciclo motivacional porque é importante compreendê-lo, porque é por meio desse ciclo motivacional que a ação do indivíduo ele vai acontecer. Então, se a gente vem observando aquilo que a Mary Follett propôs, o Barnard propôs, a experiência de Hawthorne trouxe ali à tona, né, jogou luz sobre os relacionamentos individuais, as questões, os relacionamentos interpessoais, as questões individuais, os anseios, as expectativas, os relacionamentos cooperativos, tudo isso levou ao quê? A entender que as pessoas elas passam por um ciclo motivacional, né? Ou seja, existem elementos que vão contribuir para essa motivação acontecer ou positivamente e outros vão contribuir negativamente, fazendo com que esse indivíduo se sinta não motivado dentro de um contexto de trabalho, dentro de um contexto pessoal, enfim, é o que compõe o que a gente chama de ciclo motivacional. Compreendido o que é o ciclo motivacional, a gente chega na principal, a mais, digamos assim, aquela que tem maior ênfase dentro das teorias motivacionais, que é a hierarquia das necessidades humanas de Elton Maio. Então, Elton Maio, que é um dos precursores, a gente pode dizer assim, quando fala da abordagem humanística, ele nos propõe justamente o quê? Que cada indivíduo ele tem aí 5 necessidades humanas e a partir dessas necessidades, isso vai acontecer de maneira hierarquizada, uma necessidade satisfeita, ele vai para uma outra, para outra e para outra. Começando pelas necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, as necessidades sociais, de estima e de autorrealização. Como o Maio propunha a sua teoria? Que eu só buscaria atingir, eu buscaria por necessidades de segurança depois que eu tivesse alcançado as minhas necessidades fisiológicas, elas estiverem supridas. Eu supri as necessidades fisiológicas, eu vou então partir agora pela busca para as necessidades de segurança. Eu supri as minhas necessidades de segurança, eu vou partir para as necessidades sociais, e assim sucessivamente. Por isso que a gente chama de hierarquia das necessidades. Contudo, né, dentro dessa escola comportamentalista, outras importantes teorias motivacionais, algumas contrapuseram a proposta de Maslow, algumas foram então contra o que ele pôs, outros complementaram. Existe, cara, uma série de teorias hoje em dia que propõe uma inversão da pirâmide, hoje em dia não, existia ao longo dos tempos, né? Que propõe uma inversão da pirâmide, desdobram de maneira diferente, mas aqui é para a gente entender como que isso surgiu e de onde surgiu. Mas algumas aqui que merecem destaque, quando a gente fala das teorias motivacionais importantes, é a teoria que a gente denomina ERC, do Alderfer, que fala justamente o quê? Que necessidades não satisfeitas podem estar em qualquer nível ao mesmo tempo, ou seja, não é de maneira hierarquizada. Eu posso ter ao mesmo tempo uma necessidade motivacional que é caracterizada como social e a necessidade fisiológica. Não existe uma ordem hierárquica de acordo com os preceitos do Alderfer. A teoria dos 2 fatores, do Herzberg, ele fala dos fatores de manutenção, né, que são os fatores de higiene, eles não motivarão os empregados. Ou seja, eu oferecer um ambiente limpo, bem iluminado e confortável para o meu trabalhador desenvolver a sua atividade, dentro dessa concepção, não vai gerar motivação. É um fator higiênico, mas a ausência desse ambiente adequado, dessa luminosidade adequada, dos equipamentos adequados, pode gerar a falta de motivação, né? O que a gente chama de desmotivação.
Então, ou seja, o fator higiênico, ele faz a motivação, pode manter, pode ser um fator de manutenção, mas não quer dizer que é enxergado ou visto como um diferencial para essa pessoa se sentir motivada. E a teoria das necessidades adquiridas, do McClelland, que ele fala justamente o quê? Que as necessidades de motivação são desenvolvidas por meio da experiência. Ou seja, ao longo dos tempos, as necessidades humanas vão se transformando. Né? Eu tenho necessidades diferenciadas, o que me motiva hoje pode não me motivar amanhã, e é diferente do que me motivava anteriormente, há anos atrás. Isso é o que propõe a teoria do McClelland, né? A forma que ele pensava. Então, o que a gente observa? Que as teorias motivacionais, elas nos dão respaldo para compreender um pouquinho como que pode acontecer ou como pode ocorrer esse pensamento das pessoas em relação às atividades que elas realizam. A teoria X e Y do McGregor, por exemplo, ela nos exibe formas de pensar esse ser humano. Quando ele fala da teoria X, né, da abordagem denominada teoria X, ele parte de um preceito de que as pessoas são preguiçosas e indolentes, que elas tendem a evitar o trabalho, evitam a responsabilidade para se sentir seguras e são ingênuas e sem iniciativa, ok? Quando ele fala da teoria Y, o outro extremo, fala de pessoas que gostam do trabalho que exercem, são esforçadas e dedicadas, consideram o trabalho como algo natural a ser realizado e podem se controlar e assumir responsabilidades. As pessoas são criativas e competentes. Então, ele tem aí dois extremos. Por que isso faz parte da escola comportamentalista? E dentro dessas discussões que tratam das teorias motivacionais. Porque o pensamento, aqui no caso do McGregor, ele vai nos oferecer aí uma forma de pensamento que vai determinar o estilo de gestão para aquelas pessoas. Então, se eu tenho esse pensamento, pensando que os indivíduos, que as pessoas, ou que o comportamento daquelas pessoas, ele é meramente movido pela obrigatoriedade de estar ali, eu tenho um estilo de gestão mais centralizador, um controle autoritário para a eficiência, um foco na base da pirâmide, ou seja, necessidades básicas de segurança, e critica a profecia que se autorrealizava, né? Então, a gente percebe que o estilo de gestão, muitas vezes, ele é escolhido, ou ele acontece a partir da forma de pensar o que motiva as pessoas que fazem parte daquele contexto. Se eu parto do preceito da teoria Y, eu vou fazer o quê? Estímulo ao desenvolvimento, dedicação e participação. O objetivo é o quê? Criar condições físicas e de clima para que as pessoas possam atingir os seus objetivos pessoais, contribuindo ao máximo com os organizacionais. E administrar significa encorajar as pessoas a remover barreiras. Eu tenho aqui dois extremos, então, da forma de enxergar as pessoas dentro da organização. Isso será fundamental, o entendimento disso será fundamental, para que eu exerça o modelo de gestão ou pense as organizações dentro do contexto que eu estiver, baseado nesses preceitos da motivação. Mas o que acontece? Nós estamos aqui observando e analisando quais são as características de cada escola. Nós falamos da escola comportamental e da escola comportamentalista. Mas o que acontece? Né? Eu até coloquei aqui o ditado para a gente realmente entender e ficar marcado. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, esses outros autores, né, vieram estudando conforme as coisas foram acontecendo. A abordagem humanística, ela foi alvo de críticas, muitas críticas, porque se focou demais no ser humano, segundo esses pensadores, esses dados que a gente tem, né, dentro dessa perspectiva histórica, que focou-se demais nessas características individuais, voltadas para a questão comportamental, de personalidade, que nasceram lá dentro da psicologia, e se esqueceram que nós estávamos também falando de pessoas inseridas em um contexto, muitas vezes, de empresa, de indústria, que tinha como fim o resultado, que tinha que ter esses fins racionalizados para se chegar às metas, aos objetivos que eram previamente definidos. Então, é aqui que entra o Amitai Etzioni, que é um dos grandes teóricos da administração, que ele propõe justamente essa ideia, que é chamada de abordagem estruturalista da administração. O que acontece, qual é o pensamento que existe a partir do Amitai Etzioni? O estruturalismo, que é uma teoria que surge
para contestar as escolas de administração científica e das relações humanas. Né? Então, o Amitai Etzioni, ele julgou as teorias até então elaboradas sobre administração insatisfatórias. E esses insatisfatórios, quando a gente vê alguns outros teóricos, pesquisadores, que se propuseram a estudar aí essa perspectiva histórica da administração, fala-se insatisfatórias no ponto de quê? Que elas são vistas isoladamente. Por isso, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, eu não posso ser somente racionalidade, mas também não posso ser somente a questão humanística. Eu preciso buscar um sistema que integre esses elementos e leve em consideração as especificidades, tanto dos indivíduos quanto das organizações. Então, o que caracteriza a teoria estruturalista? A organização concebida como um sistema social aberto deliberadamente construído, ok? Os conflitos são considerados inevitáveis e até muitas vezes desejáveis no que se refere às relações empresa-empregado, no sentido de que é por meio dessa inter-relação e desses conflitos que podem surgir a questão de novas estruturas, novas formas de pensar. Os incentivos mistos são recomendados para a motivação dos funcionários em lugar de recompensas materiais somente, né, somente o dinheiro, como fonte única de estimulação. O sentido do homem organizacional, em contraposição ao homem administrativo, do comportamentalismo, ao homem social, da dinâmica de grupo, e ao homem econômico, da administração científica de Taylor. Ou seja, eu falo do homem organizacional, que abarca todas essas características. Ele é ao mesmo tempo administrativo, ele é social, ele é econômico. Então, esse é o homem organizacional. E são visados resultados máximos, a semelhança da escola clássica, e em oposição ao comportamentalismo, que visa resultados satisfatórios. Então, eu busco sim o resultado máximo, mas eu considero as características individuais e principalmente observe que existem formas diferentes do incentivo financeiro que podem levar a pessoa a produzir mais. Importante para a gente no estruturalismo é entender que o Etzioni, ele foi mais um estudioso que tentou estabelecer melhores maneiras de se administrar as organizações. Para tanto, ele considera as organizações como agrupamentos coletivos de pessoas que se estabelecem em busca de objetivos comuns. Então, o que a gente percebeu aqui? Que, mais uma vez, dentro do que nós chamamos de história da administração, teorias organizacionais, a gente tem o quê? Transformações nas formas de pensar o funcionamento dessas organizações. Nós temos outras abordagens que a gente vai estudar em outras unidades, mas eu espero que, estudando a unidade 1, estudando a unidade 2 até agora, você já tenha compreendido um pouco mais da teoria organizacional e que isso principalmente tenha colaborado para a sua formação profissional e acadêmica. Até a próxima unidade.